Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Todo mundo que me segue tá ligado que eu utilizo o Komoro Internet Security como a minha suíte de segurança pessoal e não porque ele tem um antivírus bom, na verdade ele não tem. Eu utilizo por conta da autocontenção que para mim é suficiente para o meu uso. E então, considere que isso aqui não é uma recomendação, tá? Inclusive eu tenho vários vídeos mostrando testes, configurações que eu recomendo e em todos eles eu acabo falando a mesma coisa. Ele não é um antivírus, uma suíte de segurança que sirva como algo convencional, logo ele não é para todo mundo e não significa que todo mundo não possa usá-lo, significa apenas que a forma como ele funciona talvez não seja a mais indicada. Mas por eu utilizá-lo com uma configuração específica e recomendar essa configuração para quem quer utilizar essa suíte de segurança, acaba que eu não tenho nenhum teste mostrando o Komoro Internet Security contra malwares utilizando a configuração padrão. E assim, talvez fosse interessante até para vocês matarem a curiosidade sobre realmente, será que a configuração padrão é tão ruim? Bom, vamos embora colocar o Komoro Internet Security com as configurações padrão que vem de fábrica contra uma porrada de malware e vendo o que vai dar. Então, se liga na vinheta e vamos embora para o vídeo. Primeiro, eu vou verificar se tem alguma atualização pendente para a loja de aplicativo da Microsoft e também para o Windows Update. Esse teste está sendo conduzido no dia 4 de dezembro de 2024. Esses são os 200 malwares. Todos eles foram baixados no dia 2 de dezembro e no dia 22 de novembro de 2024. Eu já baixei a ferramenta de remoção da Kaspersky, caso eu venha executá-la no final. Vamos embora fazer a instalação do Komoro Internet Security. E essa é a edição 2025 e é aquela que foi corrigida, ou seja, é a versão mais atual que nós temos. E aqui, como você pode ver, eu vou manter o Komodo Antivírus e também o Komodo Firewall. E a única coisa que eu vou mudar durante a instalação são esses itens malditos que, para mim, não fazem o menor sentido. Alterar o meu provedor DNS para o provedor DNS seguro da própria Komodo e enviar anonimamente estatísticas de uso do programa. O Komodo está instalado e a primeira coisa que ele faz é tentar rodar uma verificação inicial e para isso ele tenta atualizar a sua base de vírus, só que eu vou cancelar tudo isso e vou reiniciar a minha máquina, até porque é uma própria recomendação do Komodo. E quando eu reinicio, ele vai tentar rodar aquele scan de novo e vai tentar atualizar a base de novo e eu vou parar esse troço mais uma vez. Vai abrir uma terceira janela, que é uma janela promocional falando sobre recursos, etc. Eu marco para não exibi-la e fecho. E aí, como eu comentei, eu paro a atualização. E agora, eu venho manualmente e clico em atualizar. Ele vai dar um erro geral, não tem problema. Eu fecho a janelinha e clico para atualizar de novo. E agora eu venho para a interface principal, para a primeira tela, e clico em ativar a proteção. E ele vai fazer a verificação inicial. É aquela primeira verificação da minha máquina inteira, só que é uma verificação rápida. Acaba que é uma verificação de fato muito rápida e ela é necessária. Agora sim, com tudo pronto, eu venho em configurações, só para poder te mostrar que realmente eu não vou alterar nada, e aqui vale ressaltar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: independente do tipo de configuração que você utiliza para o Komodo, fato é que o módulo antivírus dele não é lá essas coisas. E realmente, um complemento para a sua capacidade de proteção é a própria Sandbox. Inclusive, muita gente utiliza ela sem antivírus. Mas, enfim, como eu estou usando a suíte completa, você precisa ter em mente uma coisa. Quando eu começar a etapa de verificação manual e depois a etapa de execução manual de cada malware que restar, é preciso entender que qualquer malware que for executado e realmente for executado dentro da autocontenção, significa que aquele arquivo em específico nunca vai me oferecer nenhum tipo de perigo, enquanto eu estiver com o Komoro Internet Security instalado e ativo, protegendo a minha máquina. Então, se algum malware for bloqueado, ou seja, for isolado na autocontenção, eu vou deletar o arquivo, porque é o que eu acabei de explicar. Se ele é isolado uma vez, ele vai ser isolado sempre. Então, bom, sem enrolação, eu vou instalar o Komodo aqui, o switch, direto da própria interface do Komoro Internet Security, vou dar mais uma última revisada nos módulos que eu tenho ativo, e agora sim eu posso começar a nossa brincadeira. Como você pode ver, ele já está ativo na central de segurança do Windows. Vou abrir o gerenciador de tarefas do próprio Windows para conferirmos a quantidade de recursos que o Komodo está utilizando. E como muitos já sabem, ele realmente utiliza pouquíssimos recursos da máquina, o que não é nenhuma novidade para muitos,
Mas, para quem não conhecia, ele só utiliza 5 processos e nenhum deles consegue chegar sequer a 20 megabytes de memória RAM. Tudo bem que durante a verificação manual esse número tende a aumentar, mas é o esperado. Então, bom, com relação a recursos utilizados, tá ótimo. Então, beleza, eu vou abrir o Komodo Kill Switch e vou organizar a minha tela para você poder visualizar melhor o teste. Eu vou selecionar os 200 malwares, lembrando que são itens compactados e protegidos por senha, então eu vou extrair cada um deles, cada malware para uma pasta separada. Após esse processo, eu seleciono os 200 itens compactados e apago do meu computador, restando assim 200 pastas, sendo que cada uma contém um malware, ou seja, 200 malwares. E você deve ter reparado que o Komodo está enlouquecendo com uma quantidade frenética de pop-ups indicando ameaças bloqueadas, o que é um bom sinal. Mas enfim, eu vou selecionar todos esses itens e vou fazer um scan manual com o próprio Komodo Internet Security. E vamos ver no que vai dar. Quando ele termina o scan, ele vai exibir para mim uma tela indicando a quantidade de ameaças encontradas. Eu posso clicar na ação remover e aplicar a ação selecionada para todos os itens. Dessa forma, eu estou literalmente apagando, ou seja, eliminando as ameaças que o Komodo Internet Security detectou nessa verificação manual. Beleza, então agora eu posso acessar cada uma dessas pastas. Todas as pastas que estiverem vazias, significa que o Komodo conseguiu eliminar a ameaça. Então, pasta vazia, eu deleto. Só que se eu for fazer isso para cada uma delas, vai demorar um bocado, porque são 200 itens. Então eu vou fazer o seguinte, eu seleciono todas elas e jogo tudo para a lixeira. Agora eu abro a minha lixeira, organizo por tamanho e aqui tem uma parada. Cada pasta que possuir mais do que 0 KB significa que é uma pasta que contém algum arquivo. Se contém arquivo, significa que contém um malware. Lembre-se, todas essas pastas possuem malware. Então, eu posso restaurar todas as pastas que tenham um tamanho acima de 0 KB e tudo aquilo que restar são pastas vazias, pastas essas que o Komodo conseguiu eliminar as ameaças, então eu zero a minha lixeira. Desse jeito, vão restar 85 itens, o que significa que de 200 malwares, o Komodo Internet Security conseguiu eliminar 115, o que, se a gente for considerar os parâmetros que eu venho adotando aqui no canal para os testes de antivírus, é um valor ridículo. Mas isso já era o esperado. O importante agora é vermos como que o Komodo vai se comportar quando eu começar a executar cada um desses malwares manualmente. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Mas lembre-se daquilo que eu comentei lá atrás. Qualquer malware que eu tentar executar e o Komodo conseguir isolar na autocontenção, significa que aquela ameaça nunca vai representar nenhum tipo de perigo para minha máquina ou para minha vida digital. Ou seja, se ele isolou na autocontenção, eu posso eliminar a ameaça do meu computador. Então, como tem muita coisa aqui, eu vou simplesmente seguir o baile e vou embora curtir um som enquanto isso. E vai observando todo o comportamento que vai acontecer aqui na sua tela para você entender como que essa suíte de segurança realmente funciona e que tipo de utilidade ela poderia ter para você, caso você queira se aventurar utilizando ela.
e no fim de tudo, apenas um item não foi isolado, o que é uma falha. Agora, considerando tudo que eu já expliquei sobre o funcionamento do Common Internet Security e a sua autocontenção ou sandbox, eliminando todos os itens que foram bloqueados por ela, vai restar apenas um. De 200 malwares, restou apenas um, o que, convenhamos, é um resultado surpreendente. E aqui eu preciso comentar uma coisa. É muito importante você sempre lembrar o seguinte: o Common Internet Security não é uma solução de segurança convencional, tanto a forma de utilizá-la, quanto a forma como você vai encarar as notificações e os arquivos que ficam no seu computador. Tudo isso tem uma proposta muito diferente daquilo que você encontra no Bitdefender, no Kaspersky ou Kaspersky, no Avast, dentre outros. Bom, e por fim, eu vou rodar a ferramenta de remoção da Kaspersky para ver o que ela tem a dizer. Lembre-se, todos os malwares que eu tentei executar e foram isolados da autocontenção, talvez você que não conhece o Comodo pode estar se perguntando o seguinte: o Vitor apagou o arquivo, então provavelmente nada vai ser encontrado. Lê do engano. Por quê? Simples. Se eu executei o malware e se o Comodo não conseguiu bloqueá-lo, ele com certeza vai ter criado algum processo, se replicado, feito alguma alteração no meu sistema ou baixado alguma coisa de algum servidor remoto. E é aqui que entra a ferramenta da Kaspersky. Se algum malware desses não tiver realmente sido bloqueado pela autocontenção do Comodo, significa que a minha máquina está vulnerável e a ferramenta da Kaspersky vai encontrar uma porrada de coisa. Afinal de contas, eu executei mais de 80 malwares. Cara, é muito malware para não ter passado nada. Enfim, enquanto eu rodo a ferramenta da Kaspersky, vamos embora curtir uma outra musiquinha maneira, só para não ficar chato. E quando a ferramenta de remoção da Kaspersky termina de fazer o scan, ele vai detectar apenas dois objetos. E aqui tem um detalhe: um deles é o próprio arquivo que está na minha área de trabalho, é aquele arquivo que foi executado, mas o Comodo não identificou, e o segundo é o script PowerShell que está localizado dentro de uma pasta do próprio Comodo, ou seja, é o script de automação do próprio Comodo que a ferramenta da Kaspersky está identificando como algo perigoso. Então, isso aqui é um falso positivo. Beleza, podemos ignorar. Só que, no fim das contas, rodando a própria ferramenta da Kasper, sobrou apenas um item e eu preciso frisar isso para você. O único item que restou é o próprio arquivo executável que está dentro da pasta contendo os malwares, o qual o Common Internet Security não conseguiu detectar. E isso significa duas coisas. A primeira é que realmente o Comodo falhou e um item passou. A segunda coisa, que talvez seja muito interessante, é que de todos os 84 ou 85 malwares que eu fui executando ao longo do teste, nada passou pela autocontenção. Nada gerou nenhum tipo de resíduo ou nenhum tipo de arquivo realmente perigoso espalhado pelo meu sistema. O que é um resultado, cara, se não é top, eu não sei o que é. Mas enfim, esse é o meu teste com o Common Internet Security na configuração padrão, para tirar as dúvidas daqueles que estavam contestando alguns testes que eu trouxe aqui para o canal com o próprio Comodo e os resultados que eu sempre obtenho aqui. E isso é porque tem alguns seguidores que acabaram comentando que em determinados canais o Comodo se sai muito mal. Enfim, tem várias conversas sobre esse assunto e eu sempre toco na mesma tecla. Para testar o Comodo, você precisa tirar a cabeça da caixinha e pensar fora da caixa, porque, de novo, não é uma suíte de segurança convencional. E tudo nele é diferente do tradicional.
E aqui vale ressaltar mais uma coisa, que tem muita gente perguntando para mim por que que eu não utilizo aqueles pacotões de vírus que vêm 5, 10 mil vírus, malwares, né, que são automatizados. E a resposta é muito simples. Quando você pensa no malware, você não pode considerar apenas a execução de um item perigoso e esperar um comportamento padrão para todos. Não é assim que funciona. E isso você consegue ver em todos os testes que eu tenho aqui no canal. Vira e mexe, aparece algum malware que você executa, nada acontece, a solução de segurança que está sendo testada não identifica nada, e um tempo depois que a solução acaba detectando alguma coisa que veio a acontecer. Ou seja, tem malwares que funcionam em mais de uma etapa. E hoje em dia, a grande maioria funciona assim. E uma ferramenta de automação não vai te dar um resultado muito, não digo competente, não é essa a questão, mas talvez não te dê resultados muito realistas, justamente porque se você pegar um pacotão com 5 mil malwares e que realmente sejam malwares novos, se de 5 mil, pelo menos uns 1.000 ou 2.000 forem desse tipo de malware, você pode simplesmente prejudicar o resultado de uma avaliação que acontece automatizada pelo próprio script que é utilizado sobre o antivírus testado. Então você acaba não sendo justo com o antivírus que você está testando e acaba que, infelizmente, você não está sendo coerente e justo com os seus próprios seguidores. Porque tem muita gente que não conhece muito sobre segurança e acaba baseando suas decisões nesse tipo de vídeo que eu trago para o canal e vários outros trazem. E assim, eu volto a tocar nessa tecla. Não faça isso. Pelo menos o meu canal traz uma porrada de teste e eu nunca trago para vocês testes considerando que você vai escolher um antivírus por conta de um teste que eu fiz. Não faça isso. Esse não é o ideal. Na verdade, não existe um mundo ideal. O lance é, esses testes servem apenas para você ver como os antivírus estão no momento do teste e não para você decidir qual é melhor ou pior. Claro, as exceções são aqueles que falham miseravelmente, aí não tem jeito, né? Mas, enfim, eu espero que tenha sido mais claro dessa vez o propósito que eu tenho com esses testes de antivírus aqui no canal e eu espero que eu tenha sido esclarecedor sobre essa dúvida que vários de vocês acabam trazendo para mim, perguntando tanto aqui no chat do próprio canal, quanto no grupo no Telegram. E, cara, eu estou sempre tentando explicar isso, meio que pisando em ovos, porque é muito complicado eu tentar explicar esse aspecto que é mais técnico sobre um script de automação de testes de antivírus, sem acabar, né, alfinetando outros que fazem isso. E a intenção não é essa, a intenção é tentar trazer transparência para vocês, pelo menos sobre aquilo que eu me proponho a trazer aqui para o canal. Bom, é isso, eu espero que tenha sido bacana. Se você gostou, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, não esquece de ativar o sininho, clicar nele de novo e clicar em receber todas as notificações, que aí sim você vai ser notificado sobre novos conteúdos. E se você puder, deixa os comentários do que você achou desse vídeo, se você tem alguma sugestão para outro vídeo, o que você quiser. E podendo, claro, compartilha para dar aquela moral. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.